Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Em nome do Conselho da Igreja Presbiteriana de Franca, então nós saudamos a Igreja Presbiteriana de Mogi das Cruzes, principalmente pela passagem dos seus 50 anos de formação eclesiástica. Certamente foram 50 anos abençoados, com muito cuidado da parte do Senhor na vida de cada um. Portanto, estendemos todo o louvor e toda a gratidão a Deus por isso. De forma especial, cumprimento em nome do Conselho da Igreja Presbiteriana de Franca, também o Conselho da Igreja Presbiteriana aqui de Mogi das Cruzes, na figura do seu pastor titular, o reverendo Mauro Aiello, também trazendo considerações especiais ao pastor que auxilia a igreja, e o reverendo Mauro Aiello, o reverendo Diogo. Que Deus possa ser sempre continuando generoso para com as suas vidas, para que a igreja aqui em Mogi das Cruzes possa receber todo o cuidado divino através da exposição da palavra de Deus, que realmente nos assegura em Cristo, né? Uma certa vez eu disse para um aluno meu que ele disse: o bom é guardar a palavra de Deus no coração. Eu disse: é verdade, mas acredito que a palavra de Deus tem muito mais nos guardado do que nós temos guardado a ela. Então, meu desejo é que a palavra de Deus, pela exposição dos seus ministros, possam estar guardando essa igreja aqui em Mogi das Cruzes, para que seja um farol num mundo tão devasso, perdido, como esse mundo e esse tempo em que nós vivemos. Desde já, então, eu quero convidá-los para que possam abrir a Escritura Sagrada na 8ª praga. Êxodo capítulo 10. Não na 8ª propriamente dita, mas no anúncio dessa 8ª praga, verso 1 ao verso 11, é o texto de nossa leitura. Êxodo capítulo 10, do verso 1 ao verso 11. Então, o Senhor aqui faz uma severa ameaça ao Egito. Vamos fazer a leitura, irmãos. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra. E eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios que nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe, a palavra servo aqui, veja só, ela é melhor traduzida se você entender aqui como embaixadores. Então seria, os embaixadores de Faraó disseram-lhe: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas,
e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. A palavra festa aqui pode ser traduzida por serviço ou culto. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, e a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante de vossa face. Não será assim. Agora, ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Consequentemente, se você ler a partir do verso 12, a terra do Egito será severamente castigada. E você pode dizer assim, parece que há uma contradição no capítulo 10, e esse é um enredo. Ora, Moisés se coloca diante de Faraó, a pedido dos embaixadores, dos conselheiros, e ele expõe quem deve adorar a Deus. E na sentença de Faraó os homens saiam para servir ao seu Deus. E a partir do verso 12, uma pena desce sobre o Egito, qual nunca havia acontecido antes. Então, gafanhotos devoram praticamente toda a relva, toda a colheita que havia no Egito. A contradição é, se Faraó liberou os homens para adorar a Deus, por que Deus puniria o Egito? Então, essa seção que nós acabamos de ler, do verso 1 ao verso número 11, pode ser dividida da seguinte maneira. A primeira parte delas, nós temos aqui uma introdução breve, vai do verso 1 ao verso de número 2. A segunda seção desse texto, do verso 3 ao verso de número 6. Aqui agora, no verso de número 7, é como nós tivéssemos um interlúdio de todo esse enredo. Isso vai do verso 7 ao verso 9. E a terceira seção, alguns expositores poderiam dizer quarta seção, porque se a segunda seção termina no verso 6, o problema é que do verso 7 ao verso 9, nós temos aqui a parte na Escritura. Então, a terceira seção seria, então, do verso de número 10 e o verso de número 11. Ok? Então, bora para o texto. Por que Deus pune severamente o Egito? Observem que, desde o início, em que o Senhor pediu para que Faraó deixasse o povo e ele mesmo, o Senhor, enrijeceu o coração de Faraó, ele usa uma palavra-chave aqui no texto. É que o Egito veria maravilhas. A palavra maravilhas, no texto hebraico, principalmente no texto da lei, pode ser traduzido por milagres. Então, o Egito viria milagres. No entanto, esses milagres não são favoráveis ao Egito. Os milagres seriam para que o povo de Deus, o povo do pacto, o povo da aliança, visse que Deus lembrava-se deles. Então, essa é a primeira intenção textual. Segundo, para que o mundo ímpio, a partir do Egito, a maior potência econômica, militar, daqueles ídolos, pudessem provar da severa mão de Deus, para que não somente o povo fosse humilhado ou castigado, mas todos os deuses do Egito fossem severamente punidos. E uma vez que isso acontecesse, Deus mostrava ou revelava-se no mundo antigo para dizer como o seu culto deveria ser celebrado. Os cultos da antiguidade, e em especial os cultos no Egito, eram marcados por alguns sacrifícios, alguns louvores, algumas bendições. No entanto, o serviço a Deus, ele era completamente distinto. Ora, no Egito Antigo, os sacerdotes serviam aos seus deuses. Os imperiais, ligados à corte do reinado de Faraó, podiam se apresentar diante dos seus deuses. Mas, especificamente, os sacerdotes eram aqueles que cultuavam ao seu Deus, ao seu falso Deus. O culto ao Deus verdadeiro ele é completamente distinto. Ele não é feito por parte dos homens. Se você vai ver aqui na oitava praga, ou nos ditos que antecedem a oitava praga, que o culto divino ele é pactual.
Ele é familiar. Ele é estendido a todos os integrantes da família. Escutem bem, todos os integrantes da família. Do mais novo ao mais velho. Só que ele também é um culto direcionado, ele é teocêntrico. Porque nele exige derramamento de sangue. Há uma exigência típica no texto. E se vocês observarem esse interlúdio que há aqui entre o verso 7 e o verso 9, no verso de número 9, há aqui alguns sujeitos que participariam do culto. O gado vai participar do culto, as ovelhas vão participar do culto. Será que o gado e as ovelhas vão sentar e observar a revelação divina, os mandamentos? Eles vão saber, olha, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Ou o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Ou o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou o quarto, lembra-te do dia de sábado. O quinto, honra pai e mãe. Não. Há um motivo pelo qual o gado deveria estar acompanhando o povo, e nós veremos aqui na exposição. Porque o culto divino, ele é um culto que aponta para o próprio Deus. Ele não se volta para nós. E aqui nós temos, por exemplo, como afronta a partir do século XVII, com o advento talvez da maior praga que a humanidade já tenha provado, chamada de iluminismo. Quando o culto a Deus, naquele movimento um tanto quanto renascentista, deixa de ser dado ao verdadeiro Senhor para ser voltado para o homem. Veja, Deus mostra aqui na sua palavra que os homens servem a Deus, todos eles. E ele, Deus, é servido. E os homens se colocam como inferiores a ele, a tal ponto de esperarem nele verdadeira redenção. Eis, portanto, o motivo do sacrifício. Então vamos à primeira sessão, irmãos, verso 1 e verso de número 2. Observe aqui o enredo que está contando aqui o prenúncio da 8ª praga. Veja, para quem Deus se revela? O Palmer Robertson é um exegeta do Antigo Testamento. Ele escreve alguns livros, eu acho que em língua portuguesa nós já vamos no 7º. Mas o melhor deles, na minha ótica, é um que ele escreve sobre o Pentateuco, chamado O Cristo dos Pactos. E nesse livro, O Cristo dos Pactos, ele diz assim, a quem Deus se revela? A quem importa Deus dar-se a conhecer? A Confissão de Fé de Westminster, ela diz a quem Deus, ou aonde Deus se revela. Por exemplo, ele não se revela de forma especial ao mundo. De forma geral, sim, ele se revela ao mundo. Se você chegar a um homem aí fora e fazer 2 perguntas simplórias, por exemplo, você conhece a Deus? Ele vai dizer assim, sim, eu creio em Deus. Se você perguntar ao homem aí fora, você ama a Deus? Ele vai dizer assim, eu amo a Deus. Mas ele vai estar lá, talvez embriagado, e se ele estiver lúcido, ele vai estar indo agora assistir o jogo Palmeiras e Corinthians, ou Flamengo e Fluminense. Melhor, por sinal. Ou ele vai à praça pública, ele não está se importando em conhecer a Deus. Na verdade, o Deus que ele conhece é um Deus parco, é um Deus minúsculo, é um Deus segundo a sua imaginação, não é aquele Deus conforme João 7,37, o Deus conforme a Escritura, porque ele não se importa com isso, ele se dá satisfeito pelo parco conhecimento que ele tem no seu Deus minúsculo. Então, o Palmer Robertson se pergunta, a quem Deus se revela? E a nossa confissão, e a Escritura Sagrada diz a quem Deus se revela de forma especial. Ele não se revela ao mundo, mas observe que privilégio, ele se revela a você. 50 anos dessa igreja, Deus se revelando a esse povo, dominicalmente, pela manhã à noite, Deus dando ao povo as Escrituras, o seu penhor, revelando a sua glória, a sua conduta, o seu caráter, a sua vontade. E veja que privilégio, nós dominicalmente sendo aqui açoitados, porque somos escravos da sua vontade, sendo ensinados, alimentados. Boa coisa é ser corrigido por Deus. Não porque alguma coisa má de nos acontecer, não. Deus, quando verdadeiramente se revela a nós e nos corrige, é porque, em face da verdade, a Escritura nos diz que é um lembrete de que Ele nos ama, porque diz o texto canônico, o texto sagrado, que Ele corrige
aquele a quem ama. Então, se dominicalmente você sentou aqui nesses bancos e ao invés de dizer no seu coração, poxa vida, eu queria tanto ser ensinado como Deus ensina alguns, mas dominicalmente eu estou sendo aqui açoitado. Veja, talvez seja uma das maiores expressões do cuidado e do amor de Deus por sua vida. É Deus dizendo assim, olha, eu estou batendo em você porque eu lhe amo. Eu lhe amo e eu quero lhe corrigir para a justiça. Afinal de contas, eu quero lhe encomendar a glória. Então, celebre isso no seu coração. Mas eu tenho certeza que, dominicalmente aqui, muitos, se não todos, têm sido exortados na verdade do Senhor, têm sido ensinados na graça, mas têm levado cada chibatada que você diz, poxa vida, domingo que vem eu vou me poupar e ficar em casa. Quando eu me recuperar, eu retorno à igreja, porque se eu voltar agora em carne viva e receber outra dessa, eu desço a cova. Sinal de que Deus lhe ama. Sinal de que Deus lhe ama. Sinal de que Deus cuida de você. Então, a quem Deus se revela? Veja, isso é o tema da primeira sessão. Verso 1 e verso 2. Deus não fala a Faraó. Você já observou isso? Nas 10 pragas, ele em nenhum momento se dirigiu a Faraó, se dignou-se a Faraó. Ele vai a Moisés, o mediador. É como se ele dissesse assim, fala tu e não eu. Tu é tal qual ele, pó. Eu sou divino, glorioso, eu me revelo a você, porque você é meu. Mas o infrator, aquele pecador, quanto mais, cujo coração é tal qual uma pedra, então fala você a ele. Então, os versos 1 e 2 diz a quem Deus dá a sua palavra, a quem ele se revela. Então veja só, verso 1 e 2 diz assim, depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração dos seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles, minhas maravilhas, meus milagres. E para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então veja um processo também pedagógico aqui no texto. No verso 1 Deus está dizendo assim, vai e fala a Faraó. E no verso 2 ele diz assim, para que teus filhos e os filhos dos teus filhos saibam o que eu fiz aqui. Então vai lá e fala com ele. Veja, como você é privilegiado. No culto público, você sair da sua casa carregando seus pecados. Se você disser assim, eu não os tenho, veja, você se torna mentiroso. Porque a regra de 1 João 2,1 é nos qualificar como pecadores, mas como diz aquele antigo autor, Richard Baxter, né? Santos pecadores, mas pecadores. Nós vamos à casa de Deus, e existe algo que, por exemplo, se nos coloca entre nós e Deus, são os nossos pecados. Você chega no culto, carregado de pecados, aí Deus faz uma coisa bendita, Ele poderia lhe destruir, Ele não faz isso. Ele se revela a você, Ele perdoa os seus pecados. Aí, símbolo de que você recebeu os pecados é que vocês fizeram o que fizeram antes desse ato. Vocês celebram a Deus, cantam ao Senhor, da melhor forma. E eu estava ali sentado e Mauro conversava comigo, mas se ele também não dissesse nada, eu já tinha percebido. Veja, como vocês cantam bem, né? Vocês celebram a Deus, cantam ao Senhor, regozijam-se diante da face do Deus eterno. Sinal de que os pecados foram perdoados. Aí termina isso. Aí o Senhor começa a trazer para você a menção da sua vontade, boa, plena, perfeita e agradável. Aí você, sentado como está, começa a ser alimentado. Não fez nada. Pecou a semana inteira. Fez o que é mal aos olhos de Deus. Mas Ele usou com você de misericórdia. Misericórdia é essa que Ele não usou com Faraó. Mas com você Ele usou. Ou seja, Ele não lhe deu o que você merecia. É o que significa misericórdia. Ela é o antônimo de graça, né? Se na graça você recebe aquilo que não merecia, na misericórdia Ele não lhe dá o que você merecia. Você merecia a morte e o inferno pelos seus pecados, porque você pecou contra a magna palavra do Senhor, a distinta, a indelével revelação divina. Mas você recebeu misericórdia, Deus lhe perdoou os pecados. E agora começa a se deleitar a você, se colocar diante de você, tal qual Ele fez com Moisés. Da igual forma como Ele fez a Moisés. Ele fala com o seu povo, Ele tem prazer
em dizer ao seu povo o que há de acontecer. E o verso 2 mostra isso, porque os filhos ouviriam a pregação mosaica e ensinariam aos seus outros filhos. Então, filhos e netos seriam então redaguidos, ensinados na graciosa palavra divina. E essa verdade cultural, veja, irmãos, de basicamente 3.000 anos atrás, chega então, vívida, 3.500 anos atrás, chegou até nós. Deus continuando a se revelar ao seu povo e falando conosco de forma visível, mas dizendo para nós o que vai acontecer ao mundo, como disse a Moisés o que aconteceria no Egito. Então Deus se revela ao seu povo. Esse é o seu cuidado. Agora, veja, observe que a mensagem, apesar de Deus se revelar a Moisés e contar a mensagem a Faraó, entenda bem, que mensagem o mundo há de receber da parte divina? Que mensagem há de receber o mundo da parte divina? Uma vez no gabinete pastoral, uma mãe me procura na igreja que eu pastoreei, antes de chegar em Franca. Era a minha segunda igreja, Franca é a minha terceira igreja. Fui pastor durante 8 anos em Bahia, região metropolitana de João Pessoa, depois fui destacado como pastor pastorei durante também 8 anos a Igreja Presbiteriana da Aliança. E no gabinete, uma vez, uma senhora chega, uma senhora jovem, e diz assim, se apresentando a mim, eu tinha acabado de chegar na Igreja da Aliança, ela diz, reverendo, eu quero me apresentar ao senhor, eu quero dizer quem sou, eu sou um membro dessa igreja, já faz tantos anos, ela fala lá. E eu possuo 2 filhos, nenhum deles serve à casa de Deus, um está lançado às drogas e o outro é um menino estudioso, trabalhador, mas a sua mente é voltada para o mundo, as festas, ele está prestes a casar. E eu gostaria que o senhor orasse comigo por eles. Eu disse, tudo bem, eu vou orar com você. Então, nós demos as mãos ali e fizemos uma consideração de oração. E quando ela foi saindo, ela disse, eu tenho algo mais para lhe dizer. Ela disse assim, olha, todas as vezes que ele vai sair à festa com a noiva, eu ponho minhas mãos na cabeça dele e digo assim, Deus te abençoe, meu filho, e vá com Deus. Eu disse, a senhora diz isso mesmo? Ela disse, digo, volta aqui, por favor, senta de novo aqui no banco. Ela sentou e eu sentei também. Eu disse, olha, não é por aí não. Ela disse, não. Eu disse, não. A senhora não sabia. Eu disse, agora vai saber. O que Deus faz com aqueles que não o servem? Ela disse, pastor, eu até acho que sei, mas eu gostaria de ouvir de você. Eu disse, tá bom, então, se você acha que sabe, então eu só vou concordar contigo. Deus os pune. E boa coisa não lhes aguarda. Ela disse, o que é que o senhor está dizendo com isso? Eu estou dizendo que você, ao invés de pôr a mão sobre a cabeça dele e dizer, Deus te acompanha porque Deus não vai acompanhá-lo, chame-o a arrependimento. Porque se a senhora o chama ao arrependimento, a senhora está mostrando para ele que a vida que ele vive, aos olhos de Deus, é indigna. Então, veja, a segunda sessão vai nos dizer basicamente isso, irmãos. Moisés vai pregar a Faraó, vai anunciar a Faraó o desígnio de Deus. E o desígnio divino não é nada agradável para aqueles que não servem, para aqueles que não temem. E aqui, irmãos, nós temos uma exortação para nós e para os nossos filhos, para aqueles que pensam que conhecem a Deus, quando na verdade não os conhece. Não o conhece. O que é que os aguarda? Então, segunda sessão, verso 3 ao verso de número 6. Observe a exposição ou narrativa que Moisés faz a Faraó. Ele diz assim, assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe, assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Em outras palavras, Faraó, Deus está dizendo, arrepende-te. Mensagem,
deixa aí o meu povo para que me sirva. A palavra sirva aqui pode ser trocada pela palavra culto ou sacrifício. Deixa que o povo me adore, me cultue, sacrifique a mim. Até quando, Faraó, você vai impedir isso? Humilhe-se, arrependa-se. E continuou: porque se ainda recusares deixar ir o povo, eis que o trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, a tua geografia de governo, Faraó. Todo o Egito será visitado com esta praga. E é interessante essa declaração aqui, aos teus termos. Se você observar Êxodo capítulo 1, você vai ver que o local onde o povo de Israel serve a Deus, ou está configurado no Egito, é a terra de Gósen, que era conhecida por duas coisas em particular. Era uma terra extremamente produtiva e rica, porque lá havia boa colheita, e por ser extremamente favorável e rica, era uma terra que recebia o gado. Como para os egípcios, criar gado, pastorear rebanhos, era algo abominável, então eles viam aquelas paisagens verdejantes, mas não estava naquela terra, porque lá estava o gado do hebreu, e eles não queriam passar para toda a nação a imagem de que eles também seriam malditos, anátemas. Se você observar a 8ª praga, do verso 12 em diante, acontece um milagre estrondoso. É que os gafanhotos descem à terra do Egito, visitam todos os termos, só não visitam o acampamento em Gósen. Deus fez separação entre os egípcios e o seu povo. Deus guardou o seu povo. Portanto, a mensagem que Deus tem ao mundo não é absolutamente nada agradável. Se vocês quiserem conhecer de forma categórica e clara o que Deus tem ao mundo, leiam depois Apocalipse capítulo 6. Em Apocalipse 6, é como se fosse um resumo das 10 pragas em um só momento, descendo sobre o mundo inteiro e atacando todos aqueles que não servem ao Senhor. Se você quiser conhecer o desespero dos homens, leia o Salmo 46, porque Apocalipse 6 narra, de certa maneira, o que diz o Salmo 46. Os homens veem aquilo e ficam aflitos e abrem os seus lábios maldizendo a Deus. De tal maneira que Apocalipse 6 dizem que quando eles abrem os lábios, eles dizem: é melhor ser esmagados pelas rochas e os rochedos do que contemplar a imagem grandiosa, no entanto, irada de Cristo. Eles dizem lá em Apocalipse 6, rochas e rochedos, cair sobre nós. Imagine você chegar diante de um edifício grandíssimo e fazer então uma oração e dizer assim: o meu sonho é que aconteça que este prédio caia sobre mim. É melhor contemplar a face da morte do que contemplar a face de Cristo. Percebam, irmãos, os homens um dia temerão ver a Deus, porque verão um Deus irado. Aqui, então, na segunda sessão, do verso 3 ao verso de número 6, uma mensagem irada da parte de Deus é falada e é pronunciada perante Faraó por intermédio de Moisés. Se você não deixar ir o meu povo, todo o Egito será devastado. E continua o texto. Verso 5. E cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra. E eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e a casa de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais,
desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Aí diz o texto, e virou-se e saiu da presença de Faraó. Eis a mensagem. Faraó, o Egito inteiro será destruído. Não sobrará absolutamente nada. Se continuar com o coração configurado como uma pedra, se não achar, portanto, arrependimento, todos os teus termos, todo o povo que está ao teu lado, será consumido, será destruído. Nada sobrará, nem aquilo que escapou da saraiva da 7ª praga. Deus traz uma mensagem terrível e horripilante ao Egito. Irmãos, vejam, a mensagem é tão poderosa que pela primeira e única vez em toda a Escritura Sagrada, os conselheiros, os embaixadores de Faraó dizem assim, olha, é melhor você ouvir ele. Olha, já passamos por 7, o Egito está completamente destruído, se vir essa daí, veja, não vai escapar nada. É melhor você atender a ele. Não se queixe, não duvide. Esse homem está trazendo para nós uma mensagem terrível. Não sabemos até quando ele falará isso. Mas que é um conselho. Olha, deixa o povo ir. Chame-o aqui novamente. Pergunte para ele o que é que ele quer. Pergunte o que é que esse Deus quer. E atendamos ao seu pedido. O que Deus requer dos homens? Quando fazia o seminário, acho que o Maurão também já leu esse livro. O livro do Dr. Martin Lloyd Jones, pregador em inglês, em uma das capelas de Westminster, não na catedral, mas pregador para a corte inglesa, escreve um livro chamado Pregação e Pregadores. Acho que o Diogo também já deve ter lido esse livro. Em um dos sermões daquele livro, acho que é o 6º, aquele pregador, Martin Lloyd Jones, ele diz assim, por que é que nós fomos projetados? E ele conta uma história. Ele diz sobre o fim último do homem. Então ele diz assim, colocando-me diante do espelho, contemplando a face que aparece configurada ao espelho, ele diz assim, não sou um réptil, pois se o fosse, rastejaria pelos recônditos das casas, dos locais, e vasculharia o que está oculto aos olhos. Ele diz assim, não sou uma águia, não sou um pássaro, porque se águia fosse, se pássaro fosse, sobrevoaria acima das nuvens, contemplaria tudo do alto e veria toda a planície. Capturaria a minha presa, porque como pássaro, águia sou. No entanto, contemplando o espelho, deparei-me com uma realidade, sou homem. Portanto, o meu fim não é rastejar, nem sobrevoar os ares. Meu fim é adorar a Deus. Essa é a primeira proposta, tanto da primeira pergunta, do Catecismo Maior, de Westminster, como do Catecismo Menor. As crianças e os homens, Catecismo Menor, as crianças, os homens, Catecismo Maior, são levados a compreender qual o fim último pelo qual foram criados. Nós não fomos criados para uma outra coisa, primeira, senão para adorar a Deus e gozar da sua presença. Então, quando os conselheiros, os embaixadores de Faraó o chamaram novamente, eles ouvem de Moisés qual é a vontade de Deus, quem vai servir a Deus. E talvez esse seja o problema de nossas igrejas ultimamente. Lá em Franca, às vezes quando chegam numa pizzaria, não gosto muito. Se bem que eu gosto muito de massa, mas pizza eu como. Não vou comer com tanta vontade. Mas quando chego, percebo uma coisa. Os adultos de um lado e as crianças separadas. Você já chegou em algum restaurante assim? Em que você entra, você vai ser servido,
Existe um parquinho ao lado, onde as crianças podem se divertir. Elas não ficam com os pais. Essa proposta é muito antiga. Então, Faraó ousa fazer uma pergunta a Moisés: quem vai servir o teu Deus? E veja no interlúdio aqui quem é que vai servir a Deus. Observem, irmãos, versos de número 8 e 9. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes: ide servir ao Senhor vosso Deus. Mas a pergunta capital é: quais são os que hão de ir? Quem é que vai servir ao Deus de toda verdade? A resposta de Moisés, divina. E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, os rapazes que estão prestes a entrar no exército, e com os nossos velhos, aqueles que estão à boca da morte. Os nossos jovens vão servir a Deus. Os nossos velhos também vão servir a Deus. Mas Moisés prossegue. Ele diz assim: mas também os nossos filhos e filhas. A palavra filhos e filhas aqui no hebraico é a palavra crianças de colo. Meninos e meninas também vão ali se apresentar diante de Deus. Por que isso, irmãos? Porque é uma estrutura pactual. Gênesis 15 diante, Deus estabelece um pacto. E a regra do pacto, Gênesis 17, é mostrar categoricamente que o menino do sexo masculino, ao 8º dia, ele era circuncidado. Ele já não mais pertencia ao mundo. Ele tinha um símbolo e um selo na carne que dizia: ele pertence a Deus. E as mulheres de igual forma. Ao nascerem, a circuncisão delas estava nos pais, no pai. E ao casar, a circuncisão estava no marido. Então elas também eram circuncidadas. E esse é o símbolo que apresenta lá em Atos 2, 38 e 39. No verso 37, pecadores são chamados ao arrependimento. Verso 38, eles perguntam aos pecadores: o que faremos nós, irmãos? A resposta de Pedro é: serão batizados. Verso 39 diz: quem vai ser o receptáculo do batismo? Os homens? Vossos filhos? Vossas filhas? Os que estão longe, as mulheres que não estavam ali no cenáculo para receber aquela pregação poderosa da parte de Pedro. Todos quanto vosso Deus o chamar, até os escravos. Entre eles estava lá um homem rico por nome Filemon, que possui um escravo por nome Onésimo. Ouve a mensagem de Pedro. Converte-se ao Senhor. Volta para casa. É batizado sua casa, sua esposa, seus filhos e o escravo Onésimo, que é feito cristão, que dá a má sorte de fugir, chega em Roma, tem tanto local para ir, se encontra logo com Paulo. Paulo diz: és tu cristão? Ele diz: sou. Sei o que é que está fazendo aqui? Ele disse: fugir. Aí Paulo pergunta: é mesmo cristão? Então, volte para o seu senhor. Ele diz: se eu voltar para o meu senhor, não tem como pagar o débito. Paulo disse: volte. Avise a Filemon que o débito que você contraiu com ele, ponha sobre a minha conta. Quando eu estiver com ele, eu pago. Mas você é cristão, volte. E ele volta. Tempos depois, na tradição da igreja, se torna um dos primeiros bispos pregadores daquele primeiro século. Depois de Filemon, aquele que recebe uma das epístolas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, 4 epístolas da prisão que Paulo escreve. Onésimo substitui depois como pregador daquela igreja. Nós temos aqui, irmãos, quem adora a Deus no culto público? Homens e mulheres, jovens, adultos e crianças adoram ao Senhor. Porque as crianças viriam a forma como Deus se revelaria ao povo. É o que diz o verso 2 aqui do texto.
os filhos veriam literalmente Deus aparecendo no meio do nada, revelando no meio do nada toda a sua glória. Então é um privilégio seu quando você sai da sua casa, senta nesses bancos para servir a Deus. Mas é um privilégio ainda maior você sentar com seus filhos, os filhos do pacto, ouvindo a mensagem poderosa e graciosa de Deus. Se você pensa, eu vou para a igreja, mas vou deixar meu menino em casa porque ele não me deixa assistir o culto. Veja, traga ele para fazer bagunça aqui dentro. Traga ele para chorar dentro da igreja. É melhor que ele chore aqui dentro do que um dia você encontrar ele sorrindo no mundo. É melhor ser ele redaguido por Deus, ensinado por Deus desde pequeno, do que ele possa ser ensinado pelas trevas, cujo coração será levado à soberba e cujo destino é a morte. Meu querido irmão, veja, quem é que adora o Senhor? É a família do pacto, é a família da aliança. São eles que recebem receptáculo da mensagem divina, e são eles que servem e adoram ao Deus todo verdadeiro. E isso não era um privilégio do Egito. Como disse na introdução, os sacerdotes se colocavam para servir aos seus falsos deuses, e o povo era privado do culto. No culto pactual, do Deus verdadeiro que servimos, servem nós e os nossos filhos. Eis porque Cristo disse aos discípulos, olha, não façam isso. Havia uma pregação, a multidão aglomerava-se ao redor de Cristo. Um grupo de crianças vem ter com o Senhor, os discípulos fazem uma barreira. Cristo disse, não as impeçais. Das tais é o reino dos céus. Essa passagem tem sido interpretada equivocadamente. As pessoas dizem assim, porque é criança, não, ela já é destinada à glória. Não, meu irmão. Não é isso que o texto está dizendo. Você já parou para observar a destruição que Deus causou em Sodoma e Gomorra, em Gênesis? E depois aquele conto de Naum e Amós, da destruição que Deus trouxe sobre Nínive. Em ambas as casas, em ambos os países, havia cerca de 200.000 pessoas. De um povo extremamente fértil, quantas crianças não pereceram? Automaticamente o reino dos céus não é para as crianças, irmãos. Automaticamente não. O que Cristo quis dizer, assim, não as impeçais, é que o que Cristo estava dizendo era, se vocês, discípulos e apóstolos, precisam de mim para o reino dos céus, vossas crianças também precisam. Sabe por quê, irmãos? Quando as mulheres parem, dão à luz, estão em estado de graça, e esses vêm à luz, não nasce um anjinho, nasce um Adãozinho, uma pequena Eva, tão pecadora quanto o homem mais idoso aqui entre nós. Porque aquele pequeno Adão e aquela pequena Eva cometeram o mesmo pecado de Adão. Tomaram e comeram do fruto proibido. E agridem a lei de Deus. Portanto, é privilégio se aquela criança for levada ao batismo e for, portanto, apresentada divinamente perante Deus, para que por Deus possa ser instruída no caminho da verdade, para que nela se cumpra aquilo que disse o favorável rei Salomão, ensina o menino no caminho que deves andar, para que quando grande estiver, não possa esquecer dele. É o princípio do pacto, é o princípio da aliança. Vocês não veem quando os pais vão trazendo aqui os filhos para serem batizados pelos pastores? Os pastores redaguam e os pais dizem assim, você ensinará esse menino no pacto? Ensinará sobre as escrituras? E os pais ali empolgados dizem sim. Vocês cooperarão com a igreja? Porque vejam, irmãos, as crianças não são o futuro da igreja. Elas já são a igreja de Cristo. Portanto, elas devem ser tragas à adoração. Porque o que aceitamos é a proposta mosaica divina. Servem a Deus as crianças. Mas qual é o intuito de Faraó? É invalidar o culto divino. É quebrar a adoração.
é fazer a separação entre homens e mulheres, jovens, adultos e velhos. E veja agora a quarta sessão. Moisés coloca aqui no interlúdio, dizendo, olha, de maneira alguma, servirão a todos. Mas agora aqui, na parte final do texto, versos de número 10 e 11, fica expresso qual era o desejo de Faraó. Lembrando aí no verso 9, Moisés finaliza, o nosso gado também irá conosco. Bois e ovelhas nos acompanharão. Qual é a proposta do mundo? Qual é a palavra do Egito? Qual é a palavra de Faraó? Observem bem, irmãos, verso 10. Última sessão. Diz assim, então ele lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei a vós e a vossos filhos. Aí ele para e diz assim, no entanto, encarando você, eu estou vendo que você pensa mal de mim. Se Moisés pudesse falar naquele momento, Moisés dizia, sim, eu penso mal de você mesmo. Como é que você sabe disso? Estava na cara, né? O faraó diz assim, não será assim. Ele vai medir o culto divino pelo culto egípcio. Pela forma como os deuses egípcios, falsos deuses, deuses mortos, através de seus pregadores, falsos profetas e sacerdotes, haviam destinado a regra. Ele vai dizer, olha, agora aí de vós os homens, servi ao Senhor, pois isto é o que pedires. Moisés diz, de maneira, não foi isso que eu pedi, não. Vamos nós os homens, vão as mulheres, vão os velhos, e vão as crianças, e vai o gado. E eis o motivo por que Deus vai mandar uma 8ª praga para o Egito. Porque a proposta do Egito, de Faraó, é uma proposta incoerente com as Escrituras e com o mandato divino. Faraó quer determinar quem vai adorar a Deus. E quem diz sobre a adoração não somos nós, é o próprio Senhor. Lá na igreja, dominicalmente, óbvio, eu faço lá a liturgia do culto inteira. E lá no nosso manual presbiteriano está dizendo assim, o ministro é responsável por supervisionar a liturgia juntamente com o conselho. E às vezes nós queremos entender que o ministro é o dono da liturgia. Não. O que fazemos já está prescrito, já está ordenado na palavra de Deus. Não somos nós, ministros, que dizemos assim, o culto vai ser dessa maneira. Deus já ordenou na sua palavra, Salmo 95, Salmo 96, Salmo 97, Salmo 101, 102, vários salmos de Santa Convocação já tem ali decifrado o que Deus destina para o povo e o culto que Ele requer do povo. Como já está destinado na sua palavra, quem são aqueles que vão servir-lhe, que vão adorá-lhe, que vão levar a Ele o culto divino, que vão lhe prestar adoração, sacrifício. E a família estruturada é a família do pacto. E por fim, veja a bênção final que recai sobre nós. Então, esse período é o período do cinquentenário aqui da igreja. Comemoramos 50 anos de abençoada existência que Deus promoveu a este povo, neste local, dominicalmente, revelação de sua glória. Mas veja um outro privilégio enorme. Você e sua família foram salvos de perdição eterna, para que dominicalmente vocês fossem tragos ao culto para servirem ao Senhor e gozarem da sua presença, ouvindo o Evangelho da graça e sendo corrigidos, ouvindo o Evangelho da graça e sendo ensinados, e seus filhos crescendo de forma abençoada para serem bons homens, bons cidadãos, mas verdadeiros adoradores do Senhor. E não faço refúgio minha palavra, mas é verdadeira quando digo, de forma bela canta a igreja. E tudo isso é cuidado divino sobre sua vida, sobre este povo, sobre este local. Então, vejam que grande milagre, não é vocês chegarem aqui simplesmente para cultuarem a Deus, mas que é porque 50 anos se passaram, e por 50 anos Deus cuidou dessa região, cuidando de você, e salvando você e sua família, para cultuarem ao Senhor. Bem como eu sei que muitos que aqui estão, parte de suas famílias estão literalmente no mundo. Mas veja que verdadeiro cuidado. Deus
transformando a sua vida para que você, como Moisés, fale a Faraó, aos seus familiares, todo o desígnio divino, chamando-os ao arrependimento. E veja as famílias salvas aqui, presentes ao culto, da criança ao mais velho, e dominicalmente sendo instruídas em toda a verdade divina. E veja o paralelo que há. Para vocês, há cuidado, Deus cuida dominicalmente. Mas no mundo Ele está manifestando juízo e levando pecadores, literalmente, à morte. Porque aquele mesmo Deus que salva os homens é o mesmo Deus que encaminha homens à morte. Apocalipse 1:18. Pois Ele é o único que tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. De forma graciosa, abençoa a esse povo como abençoou Israel. E de forma punitiva, pune o mundo como já puniu o Egito. Pois de lá vocês foram literalmente escapados pela divina providência do Senhor. Aplicação final, irmãos. Vejam só. O capítulo 10, do verso 1 ao verso número 11, traz, portanto, o prenúncio da 8ª praga. Vocês veem aqui que, mesmo ouvindo a mensagem da parte do Senhor, Faraó ainda com o coração enrijecido, e aqui é símbolo de falta de arrependimento, rebelado contra Deus, nem sequer ouviu seus conselheiros, seus embaixadores, e com o coração endurecido, ele diz assim: olha, Moisés, você pediu para que Deus fosse servido, então Deus vai ser servido, mas por esse povo aqui que eu vou destinar, os homens vão, os demais ficam. Aí vocês vão ler a partir do verso 12 em casa, quando chegarem, Deus descendo de forma poderosa sobre o Egito e punindo toda aquela nação. A pregação do Evangelho é automática. Nós pregamos ao mundo, chamamos os pecadores ao arrependimento. E dizemos a eles: olha, arrependam-se. Porque se vocês não se arrependerem, acontecerá com vocês o que já aconteceu a vários. Vocês serão levados à morte. Porque aquela pregação dita de Deus a Adão: ora, se pecares, se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Ou se rejeitarem aquela pregação que desde João Batista, levando para si os profetas, anunciava a todo Israel: arrependei-vos e crede no Senhor. E se rejeitarem aquela mesma pregação de Pedro: arrependei-vos e crede em Cristo. Ora, Deus, os profetas, João Batista, Pedro, Paulo e João anunciavam claramente que os homens veriam a morte. Nós pregamos isso ao mundo. Vários pecadores vêm a Cristo, corações quebrantados, e aqui chegam e vão servir a Deus, são salvos e acolhidos pelo Evangelho. Há cuidado divino sobre nós, mas os demais ficam perdidos e passam a gozar de toda a ira e todo juízo, tal qual um dia, por 10 vezes, desceu sobre aquelas antigas terras. Privilégio imenso, portanto, é servir ao Senhor. Escapados do mundo, salvos por Cristo, redimidos por sua graça e poder. E essa é a tônica, portanto, desse aviso. Aquilo que Deus pronunciou há 3.500 anos atrás é o mesmo aviso que Ele pronuncia hoje. Pois aquelas verdades que atingiram o Egito são as mesmas verdades que atingem hoje o mundo inteiro. E aquele mesmo poder que guardou os filhos do pacto e da aliança lá em Gósen, no Egito, é o mesmo verdadeiro poder que hoje nos guarda de toda a morte. Que Deus nos abençoe. E que essa verdade, ela não seja retirada de nosso coração. A todos, Deus continue derramando graça, graça e sobre graça. Amém.